Bem, pessoal, oficialmente, então, sejam bem-vindos à nossa reunião, para a nossa aula de campo, especialmente quando falamos dessas aulas de campo voltada ao treinamento e voltado também à prescrição de exercícios. Então, vocês, alunos, que justamente têm essas matérias, ou prescrição de exercícios, ou treinamento, e agora é o seu momento, é hora de você realmente se atentar aos conteúdos dessa nossa reunião, que é a nossa primeira etapa, para esse momento processual que é a sua aula de campo, que ela não se encerra, ela não se inicia, não se encerra na aula de campo em si, mas a aula de campo ela se inicia já com essa reunião, assim depois quando formarmos os grupos, para debatermos os conteúdos, os temas que vocês vão apresentar no dia da aula de campo, como depois na aula de campo em si, que vocês hoje já vão sair com a data, o local e o horário, tanto de início quanto de fim dessa aula de campo, e depois uma última parte, que é a apresentação na plataforma Reúne da experiência de como foi realizar então o seu trabalho em grupo, como é que foi a experiência, como foi todo esse passo a passo. Então, lembrando que na sua apresentação, lá na última parte, nessa quarta parte, você vai então apresentar a sua experiência de como foi, suas facilidades, suas dificuldades, tanto depende até mesmo da aula de campo, facilidade em encontrar os materiais ou mesmo desenvolver as atividades, apresentar muitas vezes, que às vezes são dificuldades características aí dos alunos, tá certo? Mas vamos então dar início aqui ao nosso encontro. Bem, a reunião de hoje ela vai ter basicamente esta composição, Primeiramente, essas boas-vindas, quero que vocês já sintam acolhidos, nessa reunião, sintam-se realmente sensibilizados com os conteúdos, principalmente de treinamento e prescrição de exercícios. Espero que vocês já estejam dando leitura a esses dois livros tão interessantes, sobre essas matérias aí específicas. Vamos falar hoje das dinâmicas práticas da própria aula de campo em si. Vamos falar dessa apresentação geral da fase, ou seja, sempre os módulos pares, nós teremos em algum momento a aula de campo. Lembrando que ano passado nós tivemos aí no módulo C2, tanto as aulas de atletismo, tivemos anteriormente no módulo B2 as aulas de ginástica, as aulas de lutas, e agora no módulo A2 desse ano, nós teremos então esse formato então das nossas aulas práticas. E observo, me corrijam se eu estiver errado, que agora nesse módulo nós não temos mais aquele modelo COVID para desenvolver a gravação de vídeos. Você só tem o modelo da aula de campo em si, ou seja, se você não participar essas duas possibilidades de encontros da sua aula de campo, você vai ficar realmente em exame nessa matéria e vai precisar realmente recuperar com uma outra estratégia, tá? Então é muito importante que você vá à aula de campo, desenvolva esta prática, faz parte das diretrizes curriculares nacionais que os cursos de educação física tenham uma carga horária mínima de práticas, e até aliás, recentemente tivemos a nota máxima nos cursos da licenciatura em educação física, então pelo MEC somos nota 5, nota máxima. Tanto pelo MEC, inclusive ano passado, também tivemos nota 5 no próprio ENAD, que é esse exame nacional que avalia o desempenho do estudante, beleza? Hoje vamos falar também das propostas do portfólio, os temas em si, vamos hoje distribuir os temas que foram realmente propostos para vocês. Vamos então falar da divisão dos grupos, então quem está aqui presente nos grupos, ou de repente alguém que faltou desse nosso primeiro encontro, dessa nossa primeira reunião hoje, possa então estar em outro momento estar entrando em contato comigo para poder realmente desenvolver a reunião, que é essa primeira etapa, até porque hoje ainda eu vou coletar a lista de presença de vocês aqui para que isso possa então ser consolidado, tá certo? E também algumas informações adicionais sobre o distanciamento físico. Hoje, inclusive, como vocês observaram, eu coloquei no grupo, para que vocês
tem a prioridade da reunião presencial, mas hoje, né, hoje nós não temos ninguém aqui presente. Os alunos aí preferiram, por motivos diversos, estar comparecendo apenas aqui no Google Meet, tá? Mas daqui para frente, cada vez mais, as nossas reuniões serão preferencialmente presenciais, com possibilidades de interação pelo Google Meet para aquelas pessoas que, por motivos diversos, não podem estar presentes, né? E também essas aulas aí, a tendência também ficarem gravadas para que os alunos também possam aí rever todo esse conteúdo, às vezes uma informação que passa despercebido, né? Algum item, algum elemento que passa aí realmente fora do radar, tá certo? E vamos falar também sobre algumas orientações gerais. Lembrando, apesar de estarmos e já todos vacinados, né? Eu particularmente já estou com 3 doses, né? 2 doses e mais uma adicional, mas na aula de campo o recomendado é que vocês levem a máscara para usar durante as atividades, tá? A recomendação ainda é o uso de máscara na aula de campo, tá? Então essa é a recomendação da Uninter. Até porque durante o momento lá, para quem já estava comigo, Edneia, né, ali o próprio, ali a Grazi em si, né, sabe como é... Oi? Mas para quem já tomou a terceira dose, precisa levar a máscara? A recomendação é essa. Mesmo eu tô com terceira dose, recomendação é usar máscara, tá? Na aula de campo. Beleza? Então, né, parece meio estranho. Poxa, mas eu já tô com 3 doses, né? Eu, por exemplo, estou com 3 doses, mas ó, tô meio funguento, né? Tô meio gripado, mas por mais que a chance de nos contaminarmos, né, e esse vírus se tornar agressivo do nosso corpo por estarmos com as 3 doses é menor. Isso já é testado cientificamente. Mas o vírus ainda está por aí, né? Ainda está circulando, então é muito importante, né, principalmente em uma situação como essa, né, onde os holofotes estão realmente na educação, então é muito importante que nós tenhamos esse cuidado, não damos brecha aí ao próprio azar. Até não custa, né? Naquele momento ali, tá uma máscara, tá? E não vai fazer mal a ninguém, beleza? Orientações gerais, depois vamos dar aí sobre os dias da prática, tá? E realmente as aulas de campo. Para quem sabe, as nossas aulas elas começam sempre no horário específico, né? Elas iniciam naquele horário, mas é muito importante que vocês cheguem pelo menos 15 minutos antes. Isso eu reforço muito, pessoal. Cheguem antes do horário, não cheguem no horário, cheguem antes, tá? Porque a aula ela começa 8 horas, por exemplo, né? Depois eu vou reforçar o horário. Ela começa às 8 horas, então 8 horas eu já estou iniciando, passando as informações gerais, já estou passando a ficha de frequência, falando algumas informações pertinentes a banheiro, água, por exemplo. Tá? Então chegue aí antes até para condicionar a sua mochila, né? Verificar onde vai ficar a sua locomoção, né? Se você veio de carro, de moto, de bicicleta, e cumprimentar os amigos. Lembrando que, às vezes, nesse momento do meeting, o único momento que nós conseguimos ter esse network, fazer uma troca de figurinhas é antes da aula de campo, daqueles 10 minutinhos entre uma aula e outra, ou no finalzinho. Então, chega antes para fazer uma socialização, é de suma importância. Muito bem, agora nesse momento, então, certo? Vamos dar uma pausa aqui no nosso vídeo e vamos, então, à lista de presenças. E agora, depois que nós demos então essa pausa no nosso vídeo, né, e voltamos então depois que vocês preencheram a nossa lista de presença aqui da reunião do polo de apoio presencial, lembrando, lista esta das disciplinas tanto de prescrição de exercícios quanto de treinamento esportivo, tá? Então esse é o grande foco nesse momento. Depois, né, vou colocar para vocês aqui algumas situações, até para vocês sensibilizarem quanto às possibilidades que nós temos de desenvolvimento de agilidade numa escada, né, de agilidade. Tanto um desenvolvimento de um trabalho de frente, né, onde nós vamos fazendo essa proposta de avançar na escada de agilidade, dando 3 toques com o pé, por exemplo, em cada quadrado
daquela escada de agilidade, né? O mais rápido possível, e essa ideia da agilidade, você desenvolver aquela proposta o mais rápido possível, realmente demonstrando a sua agilidade, ou de lateral, né? Colocando 2 toques dentro e 2 toques fora da escada de agilidade, com uma situação como essa, né? Que vocês observam onde a professora Fernanda, ela faz esses toques, então tanto, né, lateral quanto mesmo frontal, tá? Então temos essas duas possibilidades aí de desenvolvimento, né, de agilidade na escada, né, específica. Se vocês estiverem aqui no polo, com certeza, né, nós iríamos então explorar. Já deixei inclusive a escadinha esticadinha ali na sala de aula para que nós possamos então desenvolver, mas que em outros momentos vamos então aplicar essa escala de agilidade aí, né, na própria aula de campo, beleza? Muito bem, vamos então entender um pouco agora sobre a questão então né, o que envolve em si a prescrição e a orientação de treinamento, né, e treinamento esportivo. O cronograma das nossas ações é esse, né? Tanto temos essa reunião do polo de apoio presencial, onde vocês, ou aqui pelo Meeting, ou presencialmente, né, pudessem então estar absorvendo realmente esses conteúdos e passando os nomes aqui da lista de presença. Depois vamos então formar os grupos, né, para receber os temas que vão ser apresentados pelos alunos naquele momento final ali da aula de campo, fazer a pesquisa e também o desenvolvimento das atividades que vocês vão aplicar na prática com os alunos, não exatamente só apresentar o que vocês fariam, não, vocês vão envolver as pessoas, por mais que repitam, isso não importa, tá? Isso eu vou reforçar sempre. Por mais que repita o exercício, o educativo, né? Mas você sempre pode passar essa atividade de uma forma diferente. Então lembre-se disso, você pode, às vezes, uma atividade simples, uma amarelinha, mas eu posso, de repente, desenvolver um jogo que possa explorar a amarelinha, uma música, uma paródia que possa desenvolver na amarelinha. Então uma atividade clássica, uma amarelinha, que é o educativo para o vôlei, tá? Que possa então estar desenvolvendo. Então sempre quando você for apresentar suas atividades, apresente elas envolvendo as pessoas. Pessoal, vamos lá, né? Quero 3 alunos para cá, os meninos para cá, as meninas para lá, beleza? Ao meu sinal, né? O primeiro de cada fila vai percorrer os cones, pular os bambolês, dar a volta na trave e voltar a bater na mão do amigo. Por exemplo, uma estafeta clássica, né? Então, envolver as pessoas, né, na proposta que vocês forem aplicar. E lá, lembrando sempre, respeitar o tempo de apresentação, então, de vocês, tá? Realização, então, dessa aplicação das práticas, né? E hoje nós temos as nossas práticas de campo aliadas às práticas de estágio. Então, cada vez mais vamos ter essa conexão das aulas de campo com práticas de estágio. Tá? Então, isso é um novo atendimento às diretrizes também curriculares nacionais, tá? Que as aulas de campo, então, também tenham essa relação aí com as práticas também de estágio. Depois disso, vamos nos atentar também, vamos falar um pouco mais sobre a postagem, né, desse trabalho lá no link trabalhos, produção, prática, principalmente para aqueles alunos que não estão tão acostumados, né, a pegar o documento, a escanear esse documento, postar esse documento com todos os itens necessários lá no AVA, né, a colocar o RU do colega ou dos colegas que participaram com você na produção e no desenvolvimento da aula de campo, tudo isso então é necessário. E depois disso, né, o agendamento seu, né, na plataforma Reúne, lembrando da sua experiência, de como foi desenvolver então a sua devida prática. Lembrando, o período de postagem ele já se iniciou, né, já está a partir da segunda semana, né, da fase em si, já está disponível para vocês a postagem e vai se encerrar lá na última semana de prova. Então temos bastante tempo tanto para desenvolver nossas aulas de campo, como também para postar aí esse trabalho. A apresentação do portfólio, né, o relato de experiência e depois da prática de estágio, aula de campo, e depois vocês vão então falar então da plataforma Reúne dessa experiência de vocês.
Quarto momento, né, que é agora as práticas de estágio. Então, lembrando que essas disciplinas, né, elas serão realizadas no mesmo dia, então para quem já participou com a gente, todos que estão aqui presentes, né, têm uma certa experiência, mas vocês que estão em casa, não têm tanta experiência com aulas de campo, as nossas aulas de campo elas têm essa ligação com as duas disciplinas. Então vocês têm que entrar na aula de campo às 8 horas, por exemplo, né, já adiantando o horário que será a aula de campo, e encerrar às 13 horas, até porque vai ter uma boa parte, a qual será a apresentação do docente, né, o professor vai estar apresentando para vocês, né, alguns educativos, alguns conteúdos práticos de cada uma das matérias, e depois se dará então um espaço para que vocês apresentem então a parte aí de vocês, tá? Licenciaturas e bacharelados vão estar presentes no dia, vão estar comungando, né, das práticas, porém, claro que cada área, né, cada modalidade tem objetivos diferentes, ou envolvendo mais a parte da escola, ou a própria academia em si. Então, são 5 horas ininterruptas, são 5 horas diretas. Então, primeiramente vou apresentar para vocês durante 1h40 sobre prescrição de exercícios, depois 1h40 vou apresentar uma parte prática da parte de treinamento. Nesse intervalo vou dar uns 10, 15 minutinhos aí para vocês fazerem um lanche, né, comerem um iogurte, uma bananinha, uma fruta, uma coisa, para uma refeição rápida, uma água, um xixi, alguma coisa do gênero, certo? Um momento rápido até nós iniciarmos um outro conteúdo. E 1h30 da apresentação e aplicação das atividades dos grupos. Então, os grupos em si vão ter em torno de 1h30 para apresentarem, média de 10 a 15 minutos para cada grupo. Então, explorem bastante o tempo, tá? Não precisa ser tão sucinto nas práticas, mas também não precisa se devanear muito ali nos conteúdos, tá? Então, se atente no mínimo 10, no máximo 15, tá? Para a apresentação ali das suas práticas. E os temas agora do portfólio, tá? Lembrando que a divisão dos grupos para os alunos com polos até 6 alunos, se tivéssemos polos com 6 alunos, os temas seriam distribuídos individualmente, até para que todos os temas sejam então contemplados. Esse é o grande foco, né? Que não apenas temas de grande interesse sejam contemplados, mas sim que todos os temas, né, sejam então contemplados. Cada grupo receberá então um tema relacionado ao curso ou uma das áreas, uma das fases em si, tá certo? As atividades desenvolvidas serão então apresentadas e aplicadas no dia das práticas aula de campo e posteriormente à aula, né, vocês então irão postar esse documento, essa ficha resposta, e já adianto para vocês, levem ela impressa, né, no dia para que o professor possa então assinar. Não contem que às vezes acontece uma sorte que o aluno leve uma impressão a mais. Às vezes vocês têm sorte que o professor leva uma impressão a mais para vocês, caso esqueçam, mas não contem com a sorte, certo? Busquem já antecipar esses acontecimentos, já levando aí impressa o documento para que o professor possa então só assinar, carimbar e dar o seu visto da sua participação da aula de campo. Então, o que será então será postado no AVA então, né? Vocês vão postar as duas atividades contendo o público-alvo e os objetivos e os materiais. Nesse novo formato do nosso portfólio, as folhas que a gente observa, nós temos mais espaços para descrever cada atividade e mais espaços para desenhar o croquis de cada atividade, de cada 2 ou 3 situações, atividades ou exercícios que foram então propostos para vocês, certo? Lembrando que, como nós já até citamos em outros momentos, o croquis é um esquema de uma atividade que você desenvolveu, né? Uma aplicação da prática, até que para que você, enquanto aluno, futuro profissional de educação física, seja na escola ou na academia, tenha no seu portfólio, não é à toa esse nome, né? No seu hall de atividades, você possa ter uma visão geral,
opa, gostei dessa atividade, como se fosse uma visão panorâmica dessa atividade de estrela, que as flechinhas vão citando por aqui, agora a bola ela corre para cá, o cone fica aqui, o prato chinês ele fica posicionado nesse momento, para que vocês possam realmente ter um repertório, um baú de opções para que vocês possam então desenvolver essas atividades futuramente com os seus alunos, ou até mesmo quem é da escola, apresentar para os seus alunos esse croquis num quadro, num desenho. Isso é bem interessante até para anos iniciais. Vamos então falar dos temas que nós temos em prescrição de exercícios. Muito bem, e agora nós temos aqui a prescrição de exercícios, né? Com temas específicos. Como o primeiro tema para a licenciatura, tá? E aí já depois eu abro espaço aqui e dou um pause no vídeo. Primeiro público, crianças de 8 a 10 anos, certo? Onde, nesse primeiro tema, vai ter que desenvolver uma atividade, exercício que desenvolva a flexibilidade e uma atividade, exercício que desenvolva a resistência. São duas atividades, uma que desenvolva a flexibilidade e outra que desenvolva a resistência. Beleza. Tema 2. Adolescentes agora. Então se atende muito, né, tanto à abordagem que vocês vão utilizar, a metodologia que vocês vão utilizar, porque a metodologia que eu uso com crianças de 8 a 10 anos é uma outra abordagem, certo? Pode ocorrer situações mais lúdicas. Com adolescentes, né, vocês podem elencar questões até mais abstratas, até pelo período de desenvolvimento cognitivo, tá? Então se atende bastante ao público-alvo e também a quantidade de atividades que vocês vão ter que desenvolver. Tema 2, então, é uma atividade, exercício, né, que desenvolva força muscular e outra atividade de exercício que desenvolva aptidão cardiorrespiratória. Então são duas atividades aí específicas, tá? Então esses são os dois temas aí para as licenciaturas para quem for escolher realmente fazer na área da prescrição de exercícios, da prescrição e treinamento. Aqui, prescrição, aqui eu escrevi errado. Prescrição de exercícios, tá? Quando nós pensamos no bacharelado, né? O bacharelado já tem temas específicos voltados à parte de treinamento. Nós temos um primeiro tema para o bacharel, que é justamente falar de um público de adultos, né, saudáveis e ativos, quando eu penso uma atividade como um exercício que desenvolva a resistência, né, da musculatura do core, né, ou seja, do abdômen, esse centro do corpo, abdômen, lombar. Assim também como um exercício de flexibilidade do ombro, né, que possa desenvolver realmente a flexibilidade, né, da parte da articulação glenomeral. Então, um outro exemplo. O segundo tema seria então pensando em públicos agora obesos, adultos obesos e inativos, com IMC aí abaixo de 30 quilos por metro quadrado. Tá? Então, o IMC aí obeso, né, grau 1, grau 2 praticamente, tá? Abaixo de 30 quilos por metro quadrado. Uma atividade e exercício que priorize o gasto energético, tá? Essa é uma primeira atividade, e um exercício que desenvolva força de membros inferiores, que é muito importante para os obesos, então. Esse é o segundo tema. Um terceiro tema, público idosos, né, saudáveis, insuficientemente ativos. Uma atividade, um exercício que desenvolva o equilíbrio dinâmico, tá? E um exercício que desenvolva a potência muscular. Então essa é uma outro tema, então, para essa matéria de prescrição de exercícios. E quando nós pensamos em treinamento, agora sim treinamento, tá? Até para que vocês conheçam um panorama geral, e depois eu dou um pause no vídeo e abro para vocês então para selecionarmos aí os temas. Nós temos então temas específicos para a licenciatura na área de treinamento. Primeiramente, né, quando eu penso em crianças de 11 a 13 anos, tá? A primeira atividade de exercício que desenvolva a coordenação motora fina, tá? E uma outra atividade de exercício que desenvolva a agilidade. Isso na área de treinamento. O segundo tema, então, para a licenciatura, agora pegando adolescentes daí de 14 a 16 anos,
que na escola estariam entre ali o oitavo e o primeiro e segundo ano, né, do ensino médio. Uma atividade de exercício que desenvolva a coordenação motora ampla, tá? Então isso é muito importante, coordenação motora fina, coordenação motora ampla, se atende bastante a esses detalhes. E uma atividade de exercício que desenvolva a velocidade, tá? Temas agora para o bacharelado. Primeiro tema, público crianças de 7 a 9 anos, tá? Para o bacharelado na área de treinamento. Uma brincadeira, né? Quando pensamos em crianças de 7 a 9 anos, é muito importante se atentar a brincadeiras que possam levar também ao treinamento. Com estafetas que desenvolvam essa coordenação motora dos membros inferiores de pernas, saltar obstáculo, usando a própria escala de agilidade, por exemplo. E uma brincadeira atividade que desenvolva a coordenação motora para membros superiores. Então, lembrando, brincadeiras, sempre se atentem a algum tipo de brincadeira, até mesmo cantada, uma brincadeira de roda, certo? Dando um aspecto lúdico para aquela situação. Segundo tema, público adolescentes, então agora de 15 a 17 anos, tá? Então, uma atividade, exercício também que desenvolve velocidade de corrida na modalidade do atletismo. Tá? Então, para quem esteve com a gente aí nas aulas de campo de atletismo, já tem um bom repertório, já tem uma boa bagagem, né, para puxar alguns temas como esse. E uma atividade de exercício que desenvolve o arremesso no handebol. Tá? Então, essa é um tema então, do treinamento para o bacharelado, um segundo tema aí do treinamento para o bacharelado. Um terceiro tema, nós temos então público adultos agora, de 20 a 30 anos. Ou seja, aí nós temos que desenvolver uma atividade de exercício que desenvolva força explosiva no salto no vôlei e uma atividade de exercício que desenvolva velocidade de reação no futebol. Então quem esteve com a gente, né, de repente aí até mesmo o Rodrigo que esteve com a gente na aula de medidas de avaliação lá em 2019, na Academia Trampolim, de repente possa ter algum repertório para desenvolver essa força explosiva nos saltos, né, que nós desenvolvemos bastante saltos naquele momento em 2019 lá na academia. E para quem esteve aí no Ivo Silveira nas aulas de futebol, né, possa então ter ou mesmo o Lucas, que é aí da área do futebol, possa também ter um repertório para contribuir com a gente nesse sentido. Beleza? E agora em si, vamos dar então uma pausa no vídeo para a devida divisão dos temas. Bem, depois que nós então já selecionamos os temas aí que nós passamos para vocês, tanto de prescrição de exercícios, como mesmo de treinamento esportivo, vamos agora então passar então alguns detalhes sobre a ficha avaliativa, né? Ele é um documento que primeiramente vai comprovar a sua participação na sua aula de campo. Todos os campos devem ser preenchidos. E lembrando que é de sua responsabilidade como aluno certificar que todos os campos estejam preenchidos, que a falta de algum campo acarreta em zeramento e não tem choro e nem vela, tá? Então não adianta pedir depois solicitação para abertura de nova postagem que não tem. Só em últimos casos mesmo que abre nova solicitação se houve algum engano, algum erro, até mesmo por parte do polo, mas evitem ao máximo certifique-se, né, que, professor, o seu carimbo faltou aqui, faltou a sua assinatura, faltou a data da reunião do polo, a data da aula de campo, algum dado que possa realmente preencher ali a sua ficha resposta, tá? Então é de sua responsabilidade, certo, certificar que todos os campos então estejam preenchidos. É mais que nunca é necessário que tenhamos esse comprometimento, certo, em avaliar esse documento, esse papel aí, todos os passos direitinho. E os alunos, então, que fizerem práticas em uma das disciplinas, se ausentarem da prática de outra, terão, então, direito somente à metade da nota. Então, se você fez a prática e teve que sair na metade, você vai ganhar só metade da nota, porque você não participou, então, da outra parte da aula, tá? Não serão reabertos os links de postagens em caso de zeramento ou nota parcial por qualquer motivo, né, que nós então esclarecemos aí acima. Dispensa de disciplina,
certo? Em caso de dispensa, você receberá um carimbo na matéria que você será dispensado e o ajuste de oferta que você teve, que naturalmente virá um portfólio mais geral, né? Você vai deixar de lado esse portfólio geral e vai fazer o portfólio aula de campo, conforme mesmo, né, a prática descrita, tá? Postagem da ficha, utilize o template que está lá no seu ambiente virtual de aprendizagem de materiais complementares, tá, de cada disciplina. Então a postagem é em uma das disciplinas e a nota será clonada para a outra disciplina. Então a ficha, né, ela tem os campos específicos que você tem que colocar ali o seu nome, né, direitinho, colocar ali o seu RU do lado, tanto o seu como o de seus colegas, colocar lá o nome do polo, Itajaí, Santa Catarina, Navegante Santa Catarina, Balneário Santa Catarina, o nome do orientador, por exemplo, meu nome é Felipe Augusto de Brito, né, o RU do professor, o CREF, colocar ali a data, como eu citei, a data da reunião do polo, da aula de campo, os carimbos descritos, né, ou das duas matérias que você está desenvolvendo, ou da matéria que você está desenvolvendo e a outra que você teve, então, a sua dispensa de disciplina, porque às vezes você veio de uma outra instituição também, e uma segunda e uma terceira folha que vai se referir à parte onde você vai descrever os objetivos das atividades que você vai desenvolver, tá? O público-alvo, os materiais que você utilizou, bambolê, bolas, cones, pratos chineses, uma descrição, certo, textual ali, discursiva das atividades, como é que foi, 3, 4 linhas, certo? E depois embaixo desenhar um croquis, flechinha, colocando legenda, de tal maneira que o corretor ele possa analisar e verificar, bacana, eu entendo, realmente qualquer pessoa possa entender o esquema de traços de cones, de triângulo representando cones, redondos representando as bolas, enfim, com as legendas de cada tipo de situação como aquela, tá? E naturalmente nós temos aí mais folhas para que vocês possam então não estrangular com informações ali em textos ou no desenho, mas tenham mais liberdade de espaço para estar então desenvolvendo a descrição e o croquis das duas atividades que foram então propostas para vocês. Nota então do trabalho se refere a 30%, né? 40%, perdão, do seu trabalho se refere então a essa aula de campo. Então, por mais que você tire 10 nas suas APOLs, tire 10 na sua prova, você vai com no máximo 60 ali no seu ranqueamento, ficando em exame, então, na sua matéria, por não ter esses 40% restante que referem-se então à sua aula de campo e tendo então que ir automaticamente para exame, né, nas duas disciplinas aí da respectiva fase. Lembrando, como nós citamos ali no começo, apesar de que nós, né, boa parte de nós já estamos aí com 2, 3 doses da vacina, o distanciamento entre as pessoas deve ser respeitado. O uso de máscara é obrigatório durante a fase. Os alunos questionam, professor, mas eu já estou com vacinado, né? É preciso realmente, é uma recomendação, então, né, da própria instituição de ensino, que vocês utilizem máscara durante as situações. O Polo vai disponibilizar para vocês recipientes de álcool em gel para vocês colocarem, né, na mão ali antes, né, e depois das atividades. Utilização individual de garrafa de água, certo? Então é muito importante que você não compartilhe garrafa de água. Evitar carona, só que tem situações que são imprescindíveis, mas evitem carona, certo? Com outros colegas para chegar até o local. Não será permitido levar pessoas acompanhantes para assistir a aula de campo. Professor, eu quero levar meu marido, minha esposa, né, meu tio, minha avó para assistir a aula de campo. Posso levar? Não pode, tá? Então temos uma restrição aí no número de pessoas, restrição também no número de alunos para participar também dessas aulas de campo. Beleza, pessoal? Então, de modo geral, é isso. Essa é realmente um apanhado geral sobre a nossa aula de campo. E agora espero vocês na nossa aula de campo. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu, até a próxima.